Mas antes de tudo, vamos começar. O que é a asbestose? A asbestose é uma doença ocupacional, ou seja, é uma doença relacionada ao trabalho. E ela requer a exposição prévia à inalação, no caso, das fibras de asbesto, por um período um pouco grande e tal, com quem já trabalha com isso. Aí, depois de um tempo, a pessoa vai desenvolver essa doença, que é devido à inalação dessas fibras. Aí, para a gente não ficar muito perdido, é bom especificar que asbesto é a mesma coisa de amianto. E ele está muito presente naquelas telhas que a gente usava antigamente, chamada de telha de Eternite, e hoje em dia também está sendo usado no fibrocimento, que também é na produção de telhas. E isso é importante no contexto do Brasil, por quê? Porque o Brasil é um dos 5 maiores produtores de asbesto do mundo. A gente tem uma produção média de 250 mil toneladas por ano. E apesar de ter diminuído nos últimos tempos devido ao pouco uso do asbesto, devido a desenvolver a asbestose com quem trabalha com isso, a gente ainda tem uma produção muito significativa e muitas pessoas no Brasil ainda desenvolvem essa doença hoje em dia. Aí, quem quiser ver mais informações sobre como está o status sobre isso hoje, você pode acessar o site abrea.com.br, que é a Associação Brasileira de Exposição ao Asbesto. E, tipo, como eu disse, muita gente está exposta no Brasil, cerca de 300 mil pessoas. E isso considera não só quem trabalha diretamente com isso, como também as famílias de quem trabalha com isso. Porque as fibras muitas vezes ficam nas roupas, e aí acaba atingindo mais pessoas do que só quem está na cadeia de produção. Isso não é uma realidade distante. Aqui próximo de Vitória da Conquista, lá em Monte Jesus da Serra, fica a menos de 100 quilômetros daqui, próximo de Poções, tem uma mina que já foi desativada há mais de 50 anos, que era uma das principais produtoras de asbesto do Brasil. E ainda hoje, ainda tem reflexo na saúde desse local, porque além dos reflexos dos trabalhadores e suas famílias, a mina acabou poluindo um rio que passava na região, uma fonte de água. Resumindo tudo, o asbesto no corpo da pessoa vai ser uma fibrose pulmonar crônica e irreversível, que ocorre como consequência a inalação da poeira ou das fibras de amianto, que é a mesma coisa do asbesto. E aí pode cursar com espessamento da pleura, formação de placas pleurais ou até mesmo complicar com mesoteliomas, que é um tipo de câncer. Então, basicamente, o mecanismo fisiopatológico da asbestose vai envolver uma fibrose intersticial, que vai acontecer devido ao contato do asbesto ou do amianto com o tecido pulmonar, e isso vai gerar uma cascata imunológica. Então, o que acontece? Acredita-se que com a deposição e a migração das fibras de amianto no pulmão, vai ocorrer um acúmulo de macrófagos seguido de fibroblasto. E aí, o que vai acontecer? As espécies reativas de oxigênio que são produzidas pelas células imunes e pelos fagócitos vão resultar numa lesão oxidativa. E as próprias células lesadas também vai produzir fatores de crescimento de fibroblasto, o que vai induzir a fibrose. Então, na tentativa de fagocitar, né, esse corpo estranho que está no pulmão, os macrófagos alveolares, eles vão liberar citocinas e fatores de crescimento. Vários fatores de crescimento. Vai liberar fatores de necrose tecidual, por exemplo, também. Isso vai gerar uma inflamação tecidual. Essa inflamação vai levar a uma liberação de colágeno e também a formação de fibrose. As próprias fibras que entram em contato com o tecido pulmonar, elas vão ativar o complemento, e isso vai ser um fator quimiotático para macrófagos. Então, vai fazer com que macrófagos migrem para aquele lugar e vai gerar toda a cascata novamente, que vai levar à fibrose. E também tem estudos que revelam que o comprimento das fibras, ou seja, quanto maior as fibras, vai ter uma relação direta com a patogênese. As fibras que possuem 5 micrômetros de diâmetro até 200 micrômetros de comprimento chegam aos alvéolos e vão estimular uma produção de tecido cicatricial. Dos critérios diagnósticos, a gente vai precisar de uma história de exposição ao amianto, mais um raio-x ou uma tomografia computadorizada de tórax. Se a gente tiver um achado radiológico que seja inconsistente, que não seja possível
para a confirmação desse diagnóstico, a gente pode fazer uma biópsia pulmonar para confirmação, mas isso raramente é necessário. Raio-X ou tomografia? A gente sempre dá preferência à tomografia, porque a tomografia ela vai ser mais sensível e vai identificar melhor as alterações pleurais que, que, que vão existir ali na abestose. Nos achados de imagem, a gente vai notar nos achados radiológicos opacidades articulares lineares, bilaterais sugestivas de fibrose. Geralmente, o padrão de acometimento, né, dessa fibrose na abestose vai ser na periferia dos lobos inferiores. Vai ser onde primeiro acomete, vai ser o lugar onde ela vai dar preferência. A gente vai notar também presença de placas pleurais, que é patognomônico da exposição prévia ao amianto. E a classificação de gravidade, ela vai considerar o tamanho, localização e a profusão das opacidades. Como exames complementares, mas que não são capazes de fechar diagnóstico, a gente pode pedir testes de função pulmonar, que apesar de ser inespecífico, vão ajudar a categorizar as alterações ao longo do tempo. Então, a gente pode mensurar os volumes pulmonares reduzidos e a capacidade de difusão de monóxido de carbono por DLCO. E a gente também pode solicitar a oximetria de pulso em repouso e em esforço, que vai conseguir identificar o comprometimento pulmonar induzido pelo amianto. E como é que se dá o tratamento e a prevenção da asbestose? O tratamento não possui um tratamento farmacológico eficaz e, geralmente, o tratamento se dá de suporte através de oxigênio suplementar e consideração para um transplante de pulmão. Deve-se também orientar o paciente para cessar o tabagismo, pois esse acelera a deterioração do quadro clínico desse paciente e piora também o prognóstico da doença. Você também deve orientar o paciente a descontinuar a exposição ao amianto. Já na prevenção, você deve evitar a exposição a essa substância e, caso não for possível evitar a exposição, deve haver protetores respiratórios para os trabalhadores que lidam com material, tem que haver um ambiente industrial sempre umidificado e piso lavado e garantir também a ventilação geral desse local de trabalho. Então, vou falar um pouquinho sobre as possíveis complicações da asbestose. Então, como a gente viu, ocorre uma lesão que é bastante importante no tecido pulmonar, e isso pode levar, a outras complicações, a complicações ainda mais graves e que podem prejudicar ainda mais a qualidade de vida desse paciente. Então, por isso, é extremamente importante que o diagnóstico, o tratamento, o manejo clínico, eles sejam iniciados o mais cedo possível. E as principais complicações envolvendo são a hipertensão pulmonar, a cor pulmonale, a insuficiência cardíaca, o derrame pleural e o mesotelioma, que é uma neoplasia maligna.